A gente vai falar sobre nódulos da tireoide. Quem tem acompanhado as últimas participações da doutora Andressa Heimbecher. Ai, doutora Andressa Heimbecher, agora aprendi. Aqui no programa, viu que a gente tem feito uma série, né, falando da tireoide, das disfunções, e a gente chegou aí nesse último dia da série, que são os nódulos, não é verdade? Seja bem-vinda. Obrigada, doutora. Boa tarde. Obrigada. Mais uma vez, um prazer tê-la aqui. E eu achei muito legal, porque a doutora Andressa, gente, ela tem feito um trabalho muito bacana, que ela traz ali as dúvidas do consultório para o programa, né? Para que as pessoas tenham mais informação exatamente onde elas estão faltando, né? Aquilo que a gente sabe que existe, mas a gente não entende muito bem. Que é o caso dos nódulos, né? Isso. É uma preocupação muito grande dos pacientes. Sim, né? sim. Eu acho que, inclusive, você explicou direitinho onde fica a tireoide, como é que a gente apalpa, né? Você fez, inclusive, isso aqui no ar, mas eu acho que às vezes a gente tem tanto medo de certas coisas, tantos receios e medo mesmo, que a gente já começa a achar que tem alguma coisa sem sequer saber aquilo que a gente está tocando e se de fato aquilo pode ser um nódulo, né? Isso mesmo. Então, eu queria que você começasse contando, então, o que é o nódulo? Perfeito. Então, assim, eu acho que a gente tem um slidezinho. Tem para abrir, né? Passar. Vamos colocar, então, Vamos a lá. primeira imagem que a doutora Andressa trouxe, porque ela vai ter dois momentos. A gente vai mostrar aqui umas imagens e ela vai fazer uma ilustração aqui com o feijão, que eu achei super legal, pra gente entender em casa e não ficar dúvida. Pode colocar, então, quando tiver ok, Nininha me avisa pra gente começar, então, explicando. Olha lá. Bom, essa é o nosso primeiro slide, é o que a gente normalmente tem aberto, né, a Sim. nossa série, Carol, que é a localização da tireoide. Tá. Só para lembrar, a tireoide é localizada na região anterior do pescoço, né? A gente trouxe o moldezinho, hoje tem de novo o molde. Tá. Ela tem o formato de uma borboleta e é nela que vão ter os nódulos, né? A gente consegue passar para o segundo slide? Vamos lá, vamos para a segunda imagem, então. A tireoide é bem pequenininha, ela tem mais ou menos o tamanho de 15 ml, dá menos da metade de um copinho de café. Olha só, então é uma glândula muito pequena. Os nódulos, normalmente, da tireoide vão ser nódulos muito pequenos mesmo. Abaixo de 1 centímetro ou até no máximo 4, 5 centímetros, a não ser que sejam aqueles nódulos maiores que a gente vai conseguir ver, que são aqueles pacientes que têm o bócio, ou mais conhecido como papo, né? Tá, que aí ele cresce. Ele cresce geralmente para a região anterior. Com isso, a tireoide também cresce ou A tireoide também cresce. A gente pode ter um crescimento da glândula como um todo, ou ela pode ter vários nódulos. E com isso, a gente chama que é um bócio multinodular. Bócio é o nome técnico para tireoide que cresceu. Multinodular de vários nódulos. Entendi. Que é a nossa próxima imagem. Então vamos colocar essa próxima imagem. Olha lá. Só pra gente Então, entender. assim, o que eu peguei para desenhar essa imagem? É uma imagem da nossa tireoide, azulzinha, a borboletinha. E aí, o que a gente vai ter? Aqueles vermelhinhos são os nódulos e aquele branquinho é um cisto. Primeira coisa, o que é um nódulo? Um nódulo é uma proliferação de tecido tiroidiano. Mas do que é feito o tecido tiroidiano? Ele é feito de células, que a gente vai representar, então, pelo feijão. Aqui. A gente vai usar o feijãozinho branco para dizer que são as células da tireoide que a gente tem na tireoide normal. Certo, que são as células benignas. Benignas, que estão dentro da tireoide normal, porque as células que estão na sua tireoide, na minha tireoide, elas são benignas, elas não são cancerígenas. E aí a gente vai fazer um nódulo. Então, o nódulo, geralmente ele vai ter um halo, que é uma cápsula, mas ele pode não ter também. Aí eu decidi trazer a bexiga para ficar mais fácil para a gente fazer o nódulo de tireoide. E aí, gente, eu espero não fazer bagunça. Né? Não tem problema, fica tranquilo. Então, assim, eu até falei assim, eu preciso de uma coisa... Ó, já comecei fazendo bagunça aqui. Não tem problema se cair um pouquinho. Cai bastante, né, Carol? Quer que eu seguro pra você? Quero. Então, assim, o que acontece? Quando a gente faz um nódulo, o que o nódulo é? O nódulo é uma bexiguinha cheia de células. Ela é como se fosse uma massinha de sorvete, uma bola de sorvete de massa, que é o nódulo, que ele pode ser de vários tamanhos, desde pequenininho até maiorzão. Esse é o nódulo benigno. Aí os pacientes têm a grande questionamento. O nódulo benigno, ele altera ou não altera o funcionamento da tireoide? E aí? E aí a gente vai precisar do exame de sangue. Por quê? Porque, na verdade, são duas doenças separadas, mas que podem ter um conjunto de interseção. Ou seja, você pode ter um nódulo benigno que produz hormônio a mais, e aí você tem um quadro de hipertireoidismo. Hipertireoidismo que você contou aqui na última vez. Na última vez. Ou
Ou você pode ter um nódulo benigno que não vai produzir hormônio. Entendi. Que quando você fizer o exame de ultrassom, ele vai estar lá, lindo e bonitinho, e ele não produz hormônio. E nesse caso a gente não precisa fazer nada, a gente pode deixar ele ali. Depende do tamanho do nódulo, que essa é a nossa conversa seguinte. Tá né? bom, tá bom. Agora, qual que é a diferença de um nódulo para um cisto? O nódulo, então, ele é um saquinho com células. Tá? O que é o cisto? Agora que eu vou... Carol, você que tem mais prática, por favor. Vamos lá. Então, assim, o que é o nódulo? Gente, eu testei, não estava furado, tá? Então, assim, o que é o cisto? O cisto, ele é o conteúdo do lado de fora, que ele é uma bexiguinha, ele é um halo, e aqui dentro a gente vai ter o quê? Água. Líquido. Como é que se chama esse líquido? Se chama coloide. Coloide é como se fosse o princípio do hormônio da tireoide. Quando a gente fabrica o hormônio da tireoide, o que acontece? A gente precisa do coloide, que um dia ele vai virar o hormônio da tireoide dentro do processo de fabricação do hormônio. Entendi. Então, o cisto nada mais é do que uma bexiguinha cheia de líquido. Entendi. Agora, doutora, uma pergunta. Nesse momento, quando a gente vai fazer um exame, seja ele o ultrassom, tá? Ou mesmo o toque, como você falou, né? Isso, a palpação. A palpação. E você sente ali que existe algo. Apalpando, o médico consegue já diferenciar se é um cisto ou um nódulo? Às vezes consegue. A palpação, lembra que eu expliquei que, assim, muito melhor é o ultrassom para fazer o diagnóstico de nódulos ou cistos pequenos. Mas a palpação a gente consegue ter mais ou menos... Opa lá. Já começou a cair. Mas vocês entenderam que nesse caso tem a água e no outro tem então, o feijãozinho. As células. Então, o que acontece? Normalmente, na palpação, nódulos acima de 1 centímetro, cistos acima de 1 centímetro, a gente consegue palpar. E a consistência é bem essa diferença. Entre ele é mais endurecido, se ele é um nódulo, ou ele é mais molinho, como se mostrasse o conteúdo líquido, que é o cisto. O que a gente faz? A partir do momento que a gente tem o diagnóstico de um nódulo, e aí eu vou encher um pouquinho mais para tentar não fazer bagunça. O que acontece? Deixa eu abrir aqui para eles caírem mais. Mas aproveitando então que você citou isso, pelo ultrassom, a gente já consegue ver então se é um nódulo ou se é um cisto. Se é um nódulo ou se é um cisto. É esse o grande objetivo do ultrassom. Aí o que a gente faz? Aí vem o paciente preocupado, assim, doutora Andressa, o que eu faço? Eu tenho um nódulo na tireoide. Primeira coisa, eu vou ler no ultrassom se é um nódulo ou se é um cisto. A partir de determinado tamanho, e geralmente vai ser em torno de 1 centímetro, a gente vai pedir um exame muito importante que chama exame de punção. A gente tem um slide disso. Se eu não me engano, é o último slide que eu passei para a produção. Vamos ver se a gente consegue colocar. Eles vão procurar, enquanto eles estão procurando... Aí o que acontece? É importante fazer o exame da punção, Carol. Para quê? Para a gente saber se realmente o conteúdo desse nódulo é benigno ou é maligno. Entendi. Por quê? Porque dentro desse nódulo a gente pode ter células malignas, a gente pode ter células intermediárias e a gente pode ter células benignas. Entendi. Como é que é feito o exame de punção? A gente pega uma agulha, chega nessa região em cima do nódulo, guiado por ultrassom. Aqui já vai estar a nossa pele, porque o nódulo de tireoide, ele vai estar nessa região anterior do pescoço. Então a agulha vai furar a pele e vai chegar aqui no nódulo e vai tirar um pedacinho e vai mandar para análise. Isso é feito em laboratório, não no consultório? Não, geralmente, antigamente se fazia muito em consultório, mas hoje em dia a gente faz em laboratório. Aí, com a pessoa lá, fez o exame de punção. O que eu vou ter nesse exame de punção? E aí é que a gente pode ter as opções. A gente pode ter só células benignas, que vai sair da agulha, vai ser levado para uma lâmina, vai ser visto no microscópio, e aí a gente vai ver o quê? Células benignas. E a gente consegue dizer, este nódulo é um nódulo benigno, Só que algumas vezes, o que pode acontecer? A gente pode ter células intermediárias aqui. E aí, quando a gente faz a punção do nódulo, leva para ele dentro da seringa as células, coloca numa lâmina e lê, o que a gente vai ler? Intermediárias. Células intermediárias. Por quê? Porque elas não são nem tão branquinhas quanto uma célula benigna e nem tão escuras quanto uma célula maligna. Entendi. Agora, o fato de diagnosticarmos células intermediárias, que isso é novidade para mim, não sabia que poderiam existir células intermediárias, a gente detecta uma doença ou uma doença que
pode vir. Exato, é uma doença que pode vir. Na verdade, o que acontece? Isso quem faz o exame é um médico chamado patologista. Tá. Ele é formado em estudar as características da célula. Então ele fala, olha, pelo núcleo é assim, pelo citoplasma é assim. E aí às vezes ele diz, olha, essa célula é totalmente benigna. Tá. Às vezes ele lê e ele fala assim, essa célula é totalmente maligna. E às vezes ele solta um laudo intermediário, porque ela não é tão boazinha quanto uma célula 100% benigna e nem tão maligna quanto uma célula 100% maligna. Entendi. E aí a gente tem um nódulo intermediário. O que a gente faz geralmente com esses nódulos intermediários? Geralmente a gente encaminha para o cirurgião fazer a avaliação. Normalmente a gente pede a retirada desse nódulo. Tá, para que ele não vire futuramente um nódulo inteiro maligno. Ou, na verdade, para a gente ter um exame mais detalhado chamado exame anatomopatológico, que é quando a gente vai tirar o nódulo, vai fatiar esse nódulo, vai olhar com mais calma no microscópio, porque aqui a gente tem uma amostra de células, ou seja, da punção, desse nódulo feito de células. Mas quando a gente faz a análise da retirada do nódulo, a gente analisa o nódulo inteiro. O nódulo maligno, o que ele vai ser constituído? Ele vai ser constituído principalmente de células malignas, né? Certo. Então, ele normalmente ele tem um halo, algumas vezes ele tem um halo muito fino. O halo é como se fosse a bexiga mesmo, sabe, Carol? É o que segura o crescimento do nódulo. Só que às vezes a célula maligna, ela tem um crescimento muito mais rápido, porque ela é uma célula de câncer. Entendi. Então, muitas vezes ela fura essa cápsula e ela vai cair na circulação, essa célula maligna, que é o que a gente chama de metástase. Então, o que é a metástase? É quando eu tenho uma célula maligna. Você abre para mim, Carol, por favor. Vamos colocar. Eu ia te perguntar exatamente isso. Era possível romper é possível sim. esta barreira? É possível sim. Tá. Então, o que acontece? A gente vai ter um nódulo que ele vai ser constituído de células malignas, e essas células malignas, como elas crescem muito rápido, geralmente é um nódulo irregular, é um nódulo que pode não ter cápsula, porque elas estão crescendo muito rápido. Elas podem estourar. E elas podem estourar. Aqui, ó, a bexiga veio com defeitinho, ó, aqui é um nódulo benigno, mas se fosse um nódulo maligno, ele vai rompendo essa cápsula, e aí as células, elas vão sair desse nódulo e vão para a corrente sanguínea. Olha, que e aí é a metástase. Que é o que a gente fala, que enfim, que é a parte perigosa. Isso. Por isso a gente tem que detectar esse nódulo o quanto antes. Exato. Por isso que, a partir de determinado tamanho, e isso vai ser o médico que vai dizer para o paciente, geralmente acima de 1 centímetro a gente pede a punção. Então a gente vai tirar um pedacinho desse nódulo e mandar para análise. Então a gente vai colocar uma agulha nesse nódulo e vai tirar então um pedaço. Esse aqui que já veio com o defeitinho, a gente vai imaginar que é uma agulha aqui e a gente vai conseguir puxar uma célula. Entendi. E essa célula a gente vai mandar para análise. Agora, tem um exercício que é bacana da gente fazer. Então, olha aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar o conteúdo desse nódulo, deixa eu ver que eu não quero, eu queria virar para mostrar. Bom, aqui a gente já demonstrou, vamos juntar, então fica mais fácil, tá? Então, olha só. O que vai acontecer? Um nódulo maligno, ele pode ter células benignas dentro e pode ter células intermediárias. Então, quando a gente virar, quando a gente for fazer análise desse nódulo, o que na verdade... Por que é tão importante fazer a punção e por que muitas vezes a gente tem que ficar preocupado com a punção em termos de conseguir a quantidade adequada de célula para fazer análise? Por quê? Porque se eu faço a punção de um nódulo maligno, eu posso pegar células malignas, tá? E às vezes eu posso pegar células intermediárias e algumas vezes eu posso pegar células benignas. Entendi. No meio. Então é importante retirar um conteúdo grande. Um conteúdo bom de células para fazer análise. Agora, doutora Andressa, antes da gente responder a pergunta do Edson, em que casos, quando a gente tem que tirar esse nódulo, então, e como é feita essa retirada do nódulo? Tem que retirar toda a tireoide em todos os casos? Nódulos malignos, sim. Em caso de nódulo maligno, a gente tem que retirar a tireoide inteira. Por quê? Porque exatamente, a gente tira a borboletinha inteira. Por que isso? Porque a maioria dos nódulos malignos, o tipo de câncer mais comum é chamado de carcinoma papilífero de tireoide, tá? Ele é o que a gente chama de multicêntrico, ou seja, ele pode dar em outras regiões da tireoide. Então é por isso que a gente tem que tirar a tireoide inteira, ok?
expliquei. Se é um nódulo intermediário, normalmente o que a gente faz? Como é um nódulo intermediário, que a gente não tem certeza se ele é totalmente benigno ou totalmente maligno, a gente retira uma parte da tireoide. Durante a cirurgia é feita uma análise desse nódulo e aí o patologista que vai estar no centro cirúrgico consegue dizer, olha, precisa tirar a tireoide inteira ou não é suficiente. E para fazer ainda o último tirateima, a gente pega esse material que foi visto durante o centro cirúrgico e manda para uma análise mais detalhada no laboratório. E aí a gente tem 100% de certeza se é benigno ou se é maligno. Algumas vezes acontece de, na hora da leitura, ele ser tão intermediário que o patologista vai dizer assim, olha, vamos precisar da análise mais completa. E às vezes a gente vai precisar operar no que a gente chama segundo tempo. Então, você só começa a cirurgia e depois tem que refazer. Depois tem que refazer para tirar a tireoide inteira. O tratamento para nódulos malignos é a retirada da tireoide inteira, é a remoção da tireoide para remover o câncer. Um nódulo maligno é um câncer, a gente precisa remover. Agora, esse paciente vai ter uma vida normal após a remoção da tireoide, porque a gente conta hoje com remédios, né? Que vão fazer o mesmo trabalho da tireoide. Exato. A tireoide, ela produz, lembra que eu expliquei T3 e T4? Então, assim, o que acontece? Com a retirada da tireoide, a gente consegue repor o hormônio. Então, a gente dá o hormônio via oral, o paciente toma e esse hormônio faz as vezes de tireoide, Carol. Então, assim, vida normal. Agora, se é um câncer, vai precisar fazer acompanhamento. Então, a gente vai precisar rastrear aquelas células, por algum acaso, se saíram na corrente sanguínea. Então, é muito importante saber, se for um câncer, o tamanho do nódulo. Nódulos maiores preocupam mais, nódulos menores preocupam menos. E outra coisa, a gente tem características de células que elas podem ser mais malignas ou menos malignas. Então, que nem eu falo, são feijões pretos mais feios e são feijões pretos mais bonitos. E isso tem relação com a genética? Tem relação? Isso tem. O que a gente sabe, na verdade? Existe, a maioria das doenças, elas são, a gente fala que é de origem multifatorial. O que a gente tem? Uma base genética e um ambiente agindo em cima dessa base para que a doença desenvolva. O caso do nosso telespectador, então o que acontece? Ele tem uma genética favorável à formação de nódulos da tireoide. Se ele vai desenvolver ou não, vai depender do ambiente. Porque, por exemplo, antigamente, uma das principais causas de formação de nódulo era a carência de iodo no sal. Lembra, gente, eu falo muito assim, que eu via paciente do interior de Minas Gerais, que era longe do mar, não comia muito frutos do mar, eles tinham carência de iodo, e essa tireoide, para tentar fabricar hormônio, ela crescia, só que ela não crescia de forma uniforme, e aí ela fazia os nódulos. Olha só, é muito bacana. Então, assim, é uma genética agindo. Hoje isso é bem diferente. Hoje isso é bem diferente. A gente tem o sal iodado, a incidência de formação de nódulos diminuiu muito, mas o que acontece? Como a gente pede muito ultrassom de tireoide, porque acabou ficando rotina, a gente tem pego nódulos cada vez mais cedo. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Quanto antes, melhor. E assim, eu queria deixar um recado, porque assim, as pessoas vêm com muita angústia com o ultrassom na mão. Ansiosas, muito ansiosas. Então, assim, eu queria que as pessoas, assim, procurem o seu especialista, mas diante de um diagnóstico de nódulo de tireoide, não se desesperem. É uma doença que tem avaliação, tem tratamento, tem como a gente saber se é benigno ou maligno, e se por algum acaso, a gente nunca quer que seja, se for maligno, tem solução e tem tratamento. Verdade. Né? Isso é importante que a gente eu acho bacana a gente colocar. Sem dúvida. E olha, eu acho que a pauta ficou muito bem explicada, eu acho que quando a gente tem aí o diagnóstico, que a gente acaba, enfim, fazendo parte da nossa vida, a notícia, seja ele benigno, maligno, mas no primeiro momento eu acho que assusta a todos. O importante é aquilo que você falou, procurar o médico, manter a calma e lembrar do que está acontecendo. Está acontecendo isso. Eu acho que com a ilustração da doutora Andressa ficou muito claro. Nosso tempo, claro, acabou. Eu espero que tenha ficado claro. Não, ficou ótimo, ficou muito legal. Eu acho que todo mundo vai lembrar em casa, vai fechar os olhos e vai lembrar dessa composição. Você vai voltar, né? Lógico, eu sempre volto. Doutora Andressa, olha, quero agradecer a audiência. Chegaram muitas perguntas, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu falar direitinho. O Mar tá falando para você, com certeza, com certeza. Doutora Andressa é uma graça, explica super bem. Quem quiser saber mais, gente, ela tem aí, lá no Facebook, um
uma página, né? Página, que ela e outros médicos escrevem, que a cada dia tem aí um texto novo, muito legal, como uma fonte de pesquisa. Leiam, porque é super importante. Você vai lá no Facebook e coloca Endocrinologia em Dia. E você pode acompanhar todo o trabalho da doutora Andressa. E hoje vai ter um evento de comemoração dos 10 mil seguidores na página. Legal. Graças ao Você Bonita. Olha que bacana, a gente fica muito feliz. E graças às pessoas que nos seguem, nós conseguimos chegar em 10 mil. Agora eu fui olhando antes de entrar no programa, tinha 11.700. Olha que máximo. E assim, eu queria deixar o agradecimento, porque assim, é incrível. E é muito bom poder falar de coisa boa. Eu fico muito feliz. Eu e toda a equipe de poder... Então vai ter um evento dos 10 mil seguidores. A gente vai ficar até emocionada, porque assim, é o nosso bebê que cresceu, né? Mas graças ao Você mesmo. Bonito, volta. Porque a gente tem, claro, o nosso tempo, não tem como a gente estourar mais um pouquinho, eu adoraria, porque é muito bom, mas eu te espero com o assunto que você quiser. Eu tenho certeza que qualquer assunto que a doutora Andressa quiser trazer aqui ao vivo, vocês vão se interessar muito. Obrigada, obrigada, Gil. Carol, Tudo de bom para você e até a próxima. Obrigada.